E aqui a gente tem só a descrição das variáveis, né? Y é a glicose, X1 horas de atividade física, X2 é a idade e X3 o colesterol. A gente vai aqui para apresentar a questão. A gente só vai carregar os dados. A gente vai vir aqui visualizar, né? A gente só tem um pequeno recorte do banco de dados, né? Y, que aqui a gente vai extrair, né? Que é a glicose. X1 é a hora de atividade física. Rodando ele aqui, X2 é a idade. E a gente tem aqui X3, que é o colesterol. Então aqui a gente vai ter o número de observações, né? Como eu expliquei, o número de reamostragem que a gente vai fazer é com base no tamanho da amostra, que é diferente do bootstrap, né? A gente faz, isso é aleatório, né? Sorteio. Então aqui a gente vai calcular o coeficiente de correlação entre YX1, YX2 e YX3 original, né? Ou seja, sem remover nenhuma observação, só para a gente mensurar isso e comparar mais tarde. Então aqui vai ter a correlação entre YX1 Então, aqui entre y e x1, né, parece ter uma relação forte, né, e negativa entre y, no caso é a glicose, e x1, que é o número de horas de atividade física, né, que eu acho que é até algo esperado, né. Quanto mais horas que a gente pratica, né, de atividade física, eu acho que os níveis de colesterol ali, né, eles tendem a realmente diminuir. A correlação entre y e x2, que ela é em torno de 0,50, né? Eu diria que é um valor, tem uma correlação, né? Positiva, só que não é muito forte, né? Ela é meio que moderada, né? Ou seja, a gente não dá para tirar muita conclusão, né? Mas parece ter uma relação ali, só não é tão forte, né? Mas também não é fraca. Agora a gente vai ter a correlação entre y e x3. Já aqui, né, que no caso vai ser a glicose e o número de colesterol, né, parece que não tem nenhuma relação, né? Ela é quase zero, né? 0,020. Então parece que não tem nenhuma relação entre essas duas variáveis. Então, o próximo passo a gente vai inicializar os arrays, né? Que a gente vai armazenar os coeficientes de correlação. Cada vez que a gente vai calculando, a gente vai jogar no array correspondente, né? De tamanho n. A gente vai rodar eles aqui. Aí tem a parte do loop, né? Que é a parte que eu diria a parte principal, né? Do código, né? Que ele vai calcular o coeficiente de correlação, né? Jackknife. E em cada iteração, né? Um ponto ele vai ser removido, né? Do nosso banco de dados. E a correlação, né? Ela vai ser recalculada no nosso caso, né? E esse valor ele vai ser armazenado no array que a gente acabou de inicializar. Então a gente vai rodar aqui o loop. A gente vai rodar aqui a correlação de Jackknife entre y e x1. Então ele retornou para a gente aqui as 1000 reamostragens, né? Tirando cada ponto, ele recalculou, ele nos retornou esses valores muito próximos, né? Que vai ter a correlação de Jackknife entre y e x2. Também não. Deu valores bem próximos, né? Diferindo ali questão de pequenas casas decimais. Aqui a gente vai ter a correlação de Jackknife entre y e x3. Também pontos bem próximos um dos outros. Então agora a gente vai calcular, né, os intervalos de confiança, que é o que a questão pede, né? A gente vai estabelecer o nível de confiança, né,
de 95%, então a gente vai ter um alfa de 5%, 0,05. Aí aqui, né, a gente vai calcular esses intervalos de confiança do TechKnife para o nosso coeficiente de correlação. A gente vai rodar aqui o limite inferior, né, da correlação entre y e x1, o limite superior. A gente vai printar esses valores aqui na tela. Então, o nosso intervalo de confiança para a correlação entre y e x1, né, ele está dentro desse intervalo, né, com 95% de confiança, menos 0,7928, 768, e o limite superior, né, com 97,5%, menos 0,7915, 246. Então, o intervalo, ele como eu posso dizer, ele é bem estreito, né, e negativo, indicando que a correlação ela é significativamente diferente de zero, né, ou seja, o zero ele não está nesse intervalo, com 95% de confiança, né. Novamente, né, a correlação ela é negativa, né, o que sugere que há uma forte correlação, né, entre os níveis de glicose e a atividade física. Então, indicando, à medida que eu faço mais atividade, meus índices eles tendem a diminuir. Agora a gente vai calcular intervalo de confiança para a correlação entre y e x2. A gente vai printar esses valores aqui na tela. Então, esse vai ser o nosso intervalo de confiança para correlação entre x2, né? Então, ele está entre ali 0,50, 45, 665 e entre 0,50, 7597. Então, a interpretação ela é semelhante ao outro, né? O intervalo ele é estreito, né? Bem estreito e positivo, indicando que a correlação ela é significativamente diferente de zero. Né? O zero ele não pertence ao intervalo, obviamente. E a correlação ela é positiva, né? Entre a glicose e a idade. Agora a gente vai calcular o limite intervalo de confiança, quer dizer, entre y e x3. Então, esse vai ser o nosso intervalo de confiança para a correlação entre y e x3, né? O intervalo ele é pequeno, né? Positivo, bem próximo de zero, né? Indicando que a correlação ela é significativamente diferente de zero, só que não é zero, né? Mas é bem próximo, com 95% de confiança. E embora essa correlação, né, seja muito pequena, né, sugere uma... Eu acho que não dá para dizer associação, não, porque é muito pequena, né? É fraca. Né? Parece que não existe uma correlação entre elas. E esse resultado, né, indica que dentro desse conjunto dos nossos dados, né, que não parece ter uma tendência, né, de aumento do nível de glicose com esse aumento de colesterol, né? Porque a correlação é bastante fraca. Né? Isso não acho que não é o fator principal, né, para influenciar na nossa variável resposta. Então, o próximo passo, né, o último passo, né, que a gente vai calcular o viés do jackknife, né, e a variância por coeficiente de correlação. Aqui a gente vai ter o vício de y da correlação entre x1 e a variância. Eu vou estar aqui printando esses resultados. Então, como a gente pode
a gente pode ver, né, o viés ele é um valor muito pequeno, né, é algo em torno aqui de 0,000, eu acho que é 40, né, 417, né, indicando que a estimativa original, né, da correlação entre a variável y e x1 não é significativamente influenciada, né? Tipo, quando a gente remove um ponto, né? Quando a gente está removendo esses pontos, a correlação original ela não é afetada, né? Ela não influencia muita coisa, né? Isso é o que sugere que a nossa estimativa da correlação, né, Jackknife, ela é muito boa, né? Ela é bem robusta e é bem estável, né? Porque ela não afeta, né, a remoção desse ponto. E a variância, né? A variância é relativamente pequena, né? Indicando que a nossa estimativa da correlação elas não variam muito, né? Quando cada ponto é removido, né? Uma variância pequena ela reforça a ideia de que a nossa correlação estimada ela é bem confiável, né? Através do Jackknife. Agora a gente vai calcular o vício para a correlação entre y e x2 e a variância. Então a gente vai ver esses valores. Aqui a gente tem o vício, aqui a gente tem a variância. Então, a variância, ou melhor, o vício, né, entre a correlação, né, entre y e x3, né, ela é um valor muito pequeno, né, indicando que a estimativa original ela, da nossa correlação, né, quer dizer, ela é pouca, né, eu diria ligeiramente, porque a outra, né, no caso, ela era maior, né, essa aqui é um pouco menor, mas a magnitude dessa influência ela é muito pequena, né, muda muita pouca coisa, né, em relação à correlação original, né, sugerindo que a estimativa também ela é bastante robusta e confiável para a gente. Agora a gente vai calcular o vício para y, a correlação entre y e x3. Vou novamente aqui pintar esses valores. Então, o nosso vício, né, ou melhor, o nosso viés, né, ele é extremamente pequeno, né, eu acho que é menos 0,000143, né, indicando que a nossa estimativa original da correlação é muito pouco influenciada, né, na remoção de qualquer ponto que seja dos dados individual, né? E novamente, sugere que a nossa estimativa da correlação ela é muito boa, né? Ela é bem robusta e estável. A variância a variância, né, no nosso caso aqui, é a maior das três, né, se a gente for comparar, mas ainda ela é relativamente pequena, né, e o que indica que há uma pequena variabilidade, né, dali na nossa estimativa da correlação, né, quando um ponto do dado ele é tirado ou removido, né. No entanto, essa correlação também pode ser considerada confiável, né, também é muito ok, pode ser confiável. Então, eu acho que a gente fez tudo que foi proposto, né? E uma conclusão, né, que a gente pode fazer é que esses resultados indicam que as nossas estimativas, né, da correlação entre y e as variáveis x1, x2, x3, né, elas são bastante robustas, né, e confiáveis, pois elas não são afetadas, né, pela remoção de qualquer ponto que seja da nossa observação individual. E isso fortalece bastante a confiança nas nossas interpretações e nos resultados que a gente encontrou, né? Tanto para as correlações e os intervalos de confiança, né? Então, eu acho que foi bastante útil o Jackknife nessa aplicação.